Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Encontro com Ana Lu. Gente, hoje eu estou aqui com duas convidadas muito especiais. Vocês sabem muito bem que aqui na Ana Lu nós olhamos para o indivíduo como um todo e todas as nuances, todas as interfaces que podem ocorrer na nossa vida, no nosso dia a dia, impactando a nossa saúde mental. A gente aqui quer falar de saúde, quer falar de vida, e por isso hoje eu estou com duas especialistas exatamente nisso, na vida, na pessoa, no humano. Eu estou aqui com a doutora Adna, psiquiatra, e com a doutora Ana Célia, cirurgiã plástica, e eu quero hoje que vocês aproveitem ao máximo dessa nossa interação, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa e muito gostosa. Meninas, se apresentem. Olá, eu sou Ana Célia Gorini, sou médica, sou cirurgiã plástica, posso falar que eu sou londrinense, que estou há mais de 20 anos por aqui, e assim, eu falo que eu amo pessoas, essa é a minha especialidade, pessoas, e a gente trata corpo, mas também a gente trata a alma quando a gente conversa, quando a gente melhora a autoestima. Então esse é o meu objetivo, alcançar a autoestima da pessoa. Tudo a ver com a Ana Lu, né, gente? Doutora Adna. Eu sou Adna Reis, sou médica psiquiatra e atualmente atuo em consultório, trabalho com outros colegas médicos também, trabalho com mentorias. E é um prazer estar aqui com essa maravilhosa Ana. Obrigada pelo convite. Ai, gente, é uma delícia estar com elas. E assim, para apresentar para vocês foi doutora, agora Ana Célia, Adna. Afinal de contas, são duas mães, são duas mulheres, são duas profissionais extraordinárias. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar da interseção entre a saúde mental, a saúde emocional, o equilíbrio interno e os desafios do dia a dia, os desafios profissionais e os desafios da maternidade. E é isso que eu queria começar perguntando, Ana, como que você vê a integração e a contribuição da cirurgia plástica para a autoestima da mulher, principalmente no contexto de maternidade, e quais que são os desafios que você percebe assim nesse limiar entre o desejo, a expectativa e aquilo que é possível, que é real? Em relação à expectativa e realidade, é uma coisa que eu bato firme, converso muito com as pacientes, porque elas esperam que a gente consegue entregar. Eu costumo falar o seguinte: a cirurgia plástica ela faz 30%, os 70% é o restante é a paciente que faz. Então, por exemplo, uma pessoa que chega lá e quer melhorar as suas gorduras localizadas, eu vou ajudá-la. Só que não quer dizer que depois ela vai ter que comer tudo, vai poder comer tudo, que isso pode voltar e volta de uma forma até pior, porque a gente acumula também gordura intraabdominal. Então isso tem que ser muito conversado. Eu tiro bastante dúvidas, eu falo para o acompanhante. Nós temos uma nutricionista na clínica, a gente faz bioimpedância no momento da primeira consulta. Eu faço um mês de pós-operatório e nos retornos também a gente faz, para a paciente entender ali o equilíbrio dela, o que ela pode, o que ela não pode fazer. Então, eu falo que a cirurgia plástica, a gente precisa ter uma mudança de mindset. Né? O que eu quero para mim, né? O que vai ser bom para mim, não só para minha estética, tá? É para minha saúde, é longevidade, é vida com qualidade. Esqueci qualquer outra pergunta mesmo. Era em relação à maternidade. Como que você percebe isso, essa relação cirurgia plástica, maternidade, autoestima, saúde emocional? Tem muitas pacientes que me procuram com bebês ainda muito pequenos, 1 mês, 2 meses, me mandam mensagem, falam: doutora, eu queria tanto fazer uma cirurgia plástica, a partir de quando que eu posso fazer? Eu costumo falar: calma, calma, porque esse momento é único, ele é mágico, viva intensamente, ele não volta atrás. Seu filho vai ter 1 mês só uma vez na vida, ele vai ter 1 ano só uma vez na vida. E aí, com a ansiedade delas, eu falo assim, o seguinte: geralmente até 1 ano de vida, o corpo volta muito para o lugar. Os órgãos ali, que eles, com a gravidez, né, o bebê vai crescendo, vai deslocando os órgãos, ele vai voltando, inclusive o reto abdominal, até 1 ano. Depois de 1 ano, que seria o ideal dessa paciente se submeter a uma cirurgia plástica, porque assim, muitas ficam com a autoestima um pouco abalada, né, e se sentem mal, até com o marido. E aí sim, a gente junto, nós podemos programar então uma melhora dessa autoestima, para que ela possa seguir a vida feliz aí com o seu bebezinho. Ai, gente, o quão delicado é isso, né? Afinal de contas, maternidade envolve muita mudança hormonal e necessariamente mudanças emocionais. Então, assim, como você percebe, Adna, pensando nessa questão, saúde mental, maternidade,
ser mulher e, detalhe, a pressão que existe também, não só interna, mas externa dessa mulher, dessa nova mãe que tá aí realmente buscando se entender nesse novo universo. Olha, é um desafio, né? Eu costumo dizer que é um processo é um redescobrimento, né? A maternidade, ela nos transforma de muitas formas. E eu até achava que era menos antes de ser mãe. Achava que, nossa, que coisa mais fantástica, as pessoas dizem, mas não, eu acho que é um processo muito mágico. E único, né? É único. Então, assim, estar disposto né, ele vai, é lógico que gestação, pós-parto, do Instagram é uma coisa, a realidade é muito diferente. Muitas vezes eu me sinto extremamente insatisfeito com o meu corpo. Eu costumo brincar, falo, gente, eu tomei água 1 mês, eu peso, tô gestante, vou na consulta do pré-natal, ganhei mais 1 quilo, mas como? Eu tô segurando a boca. Então, assim, a gente percebe que vai perdendo o controle, né? Mas esse processo de uma nova versão, a gente precisa estar aberto para isso. E não necessariamente a gente está preparado. Então isso vai impactar a questão emocional absurdamente, não só pela oscilação hormonal, mas por toda a mudança de vida. Então eu não respondo mais só por mim, eu não controlo mais minha noite de sono, eu não controlo mais a minha relação com meu esposo. Então eu tenho uma dinâmica familiar muito diferente. E aí eu tenho que trabalhar essas questões, mas sempre dá certo no fim. Sempre vale a pena, né? Sempre vale a pena. Se é um desejo, eu sempre digo, invista. Eu vou falar uma coisa muito séria. É a mulher que equilibra os pratos. A gente precisa muito de sabedoria para equilibrar esses pratos aí. Porque às vezes o marido, ele se sente abandonado nessa fase. A gente precisa ter ideia disso para que ele realmente não se sinta abandonado. Porque, inclusive, tem uma estatística de divórcio de mãe de casal que tem filhos até 3 anos, que é altíssima. É a época que mais o casal se divorcia. E é por conta disso, porque o homem, muitas vezes, ele se sente abandonado. Então, assim, nós mulheres precisamos de muita sabedoria para equilibrar filho, marido, nosso bem-estar, trabalho. Não é fácil, gente, mas é possível. Às vezes a gente precisa de ajuda. Eu vou contar um caso meu aqui. Adoro. Eu perdi 5 bebês tentando engravidar do segundo. Me gerou muita ansiedade, né? Quem não, né? Uma coisa muito normal. E aí eu tive meu segundo filho. E quando ele tinha 4 meses, eu engravidei do terceiro. E assim, eu entendi que era no meu subconsciente, senão eu teria procurado ajuda antes. No meu subconsciente, eu ficava em alerta, porque eu achava que eu ia perder esses bebês, essas crianças. Então eu tinha funcionário 24 horas em casa, de dia, de noite, final de semana. E cada um dormia com um dos bebês. Eu tinha um bebê de 1 ano e 2 e um bebê de recém-nascido. Se eles resmungassem, eu já estava no quarto. Então eu fiquei, desde a época que eu tentei engravidar, até o meu filho fazer, meu mais novo fazer 6 meses, sem dormir. Foram 5 anos. Meu Deus. Eu estava enlouquecendo, trabalhando, marido, filho, porque eu só chorava. Assim, qualquer coisa eu chorava, eu estava irritada, cansada, perca de memória. E aí chegou uma hora que no dia de manhã, que já não dormia, né? Eu olhei pro meu marido e falei, eu preciso de ajuda. Ele falou, claro, o que você precisa? Eu também, né? Eu acho que eu vou no psiquiatra, eu não sei o que eu tenho, eu não tô bem, eu quis tanto esses bebês, eu não sou quem eu sou, eu não estou sendo quem eu sou. E aí eu procurei um psiquiatra, marquei uma consulta, fiquei 2 horas chorando com ele. Gente, foi fantástico. Eu falo para os meus pacientes, assim, o que me traz arrependimento é que eu não enxerguei isso antes. Eu precisava de ajuda antes. E a partir do momento que eu conversei com ele falou, Ana, você está com um transtorno de ansiedade clássico. Você precisa dormir, isso vai te curar. E foi o que aconteceu. E aí ele passou um remédio que eu precisei tomar por um tempo. E, gente, 2 anos eu fiz tratamento e eu voltei ao normal, assim, tirou com as mãos. Eu não precisava ter sofrido aquilo. Mas, de qualquer forma, eu era médica, mas não era a minha médica, né? Sim, então, com certeza. Eu acho que eu custei, porque foram 5 anos, eu deveria ter procurado antes, mas enfim. Esse olhar mesmo da gente, né? Porque é tanta coisa na cabeça da gente, é tanta coisa que a gente tem que equilibrar, que às vezes a gente precisa de ajuda. Eu falo, a gente tem que ter autocompaixão. Sim. A gente cuida tanto do outro e acaba não tendo esse olhar pra gente, né? Sim. Então, assim, do que eu preciso agora? Né? Você tem que estar sempre se perguntando, do que eu preciso? Eu preciso de uma ajuda da mãe, né? Do pai, do marido? Eu preciso de ajuda de um profissional? A gente precisa fazer esses questionamentos.
questionamentos, porque eu acho muito importante. Sim, e se reconhecer realmente inteira, né? Porque às vezes, dentro desse processo de maternidade, a pessoa se perde. Então ela deixa de ser mulher, ela deixa de ser esposa para ser única e exclusivamente mãe. E na verdade, são várias peças que têm que coexistir dentro de um processo único. E esse é o grande desafio. E até falando com vocês duas que são mães, são esposas e são empreendedoras também, tem assim clínicas, negócios que necessitam também daquela pessoa que se coloca, que é forte. Como que é gerenciar tudo isso? Como que é na prática conseguir coexistir uma maternidade, coexistir o ser mulher, coexistir o ser empreendedora dentro de um mundo que muitas vezes te exige inclusive só um papel? Não, mas eu acho que assim, né, se a gente for pensar nessa performance, não cabe na agenda. Se a gente for colocar tudo, e existe uma demanda externa e, consequentemente, uma demanda interna. Então, se eu não executo, hoje mesmo eu estava com uma paciente aí comentando que estou mudando de casa, que teve uma infiltração. Aí ela falou assim, e é claro, você como mãe fez o quê? Se culpou. Ela é pediatra, né? Eu falei, sim. Porque a gente sempre vai achar que está errando de alguma forma. E eu acho que uma coisa importante, você usou uma frase, Ana, que eu acho que tem a ver com isso. O que você precisa? O que me abastece? Então, olha, eu, Adna, gosto muito de passar uma tarde num spa. Nossa, não sei quanto tempo eu faço isso, mas enfim. Sabe assim, saber o que abastece e buscar, porque senão a gente se perde enquanto essência. E uma coisa que a gente fala, né? Olha, eu já não sei mais quem eu sou. Eu acho que a maternidade, não, ela nos tira de um lugar que a gente nunca vai voltar. Então eu nunca mais vou ser quem eu sou. E muitas vezes isso para um parceiro pode ser complexo, porque ele não passou pelo mesmo processo de transformação. Ele não teve o corpo modificado, ele não teve a mesma privação de sono. Pode ser o melhor parceiro do mundo, mas a demanda acaba sendo maior. Então eu acho que assim, trazer isso e entender que nós temos limites, né? Essa autocompaixão mesmo, a gente se olhar e falar, olha, eu preciso de ajuda, achei líquido. Sim. Né? E não é isso, não é ser mais fraco, nada disso, né? É muito bom. Esse reconhecer, né? Eu lá na clínica, assim, eu falo que a medicina é uma jornada muito longa, né? A gente... Isso. Então, quando Ela é a gente está injusta. começando a ganhar dinheiro, diferente de outras profissões, a gente é mãe, tem que ser mãe, porque o relógio biológico está pedindo. E aí a gente fica num impasse. Crio meu filho ou vou ganhar dinheiro? Eu tenho uma frase, gente, que eu falo, que assim, é frase da minha vida. Você pode achar meio, né? Mas eu falo que não existe sucesso que compensa o fracasso de uma família. Não existe sucesso que compensa o fracasso dos meus filhos. Fracasso como? Da minha ausência mesmo. Porque assim, por exemplo, quando meus filhos eram bem menores, que precisavam mais de mim, o que eu fiz? Claro que não são todas as pessoas que conseguem fazer isso, né? E eu falo que eu até fui privilegiado por conta disso. Eu diminui muito minha agenda. Então assim, eu trabalhava de manhã, porque eu operava de manhã, à tarde eu atendia 2 vezes na semana, 2 horas, quando eles estavam dormindo. Porque a minha clínica ainda é do lado da minha casa, então eu conseguia correr pra minha casa. Então assim, chegava, dava almoço pra eles e tal, quando eu fazia dormir, eu ia pro consultório, ficava 2 horas, aí eles estavam acordando, o soninho já estava em casa. Fiz isso por muito tempo. E agora eles estão maiores, adolescentes, e aí eu vejo que agora, como adolescente, eu preciso voltar de novo para casa. É muito louco esse ciclo, você vai, você presta atenção. Então eu modifiquei toda a minha agenda em prol deles. Então assim, eu operava todos os dias, agora eu opero 3 vezes por semana e faço consultório 2 vezes por semana, para eu ter tempo de poder levá-los ao futebol, de poder ouvir o que está acontecendo com eles, porque, gente, nessas idas e vindas que eles vão contar coisas, as suas angústias, contar coisas da escola que você pode falar de acordo com o que você acredita ser certo, para poder orientar, para poder colocar, para que eles façam reflexões sobre a vida. E assim, e outra coisa que eu amo, eu falo que eu amo, eu uso e abuso em casa, todo mundo já fez. Terapia é ótimo, gente. Terapia Todo vida. mundo já foi pra terapia, meu marido, já fizemos de casal, fizemos sozinho. Minha filha maior fez, meus filhos 2 fizeram. Agora no momento ninguém tá, mas assim, até janeiro tava todo mundo, entendeu? Agora demos um time, mas assim, pra você se entender, pra você entender o mundo, entender o que você gosta, que assim, entender que nem tudo que a gente quer, a gente pode fazer. Nós precisamos nos respeitar, precisamos respeitar o outro, né? Então eu acho isso fantástico. Então foi isso que eu consegui, foi assim que eu consegui equilibrar. Trabalhando mais intensamente em alguns momentos e voltando para casa em outros momentos. Porque eles precisam
construindo a gente. Muito. E que nada é a melhor mãe que a gente pode ser, eu falo que o melhor que a gente pode fazer pelos nossos filhos é a gente estar bem. Sim. De nada adianta uma mãe estressada, uma mãe doente. Então, se eu tenho um dia, se eu tenho um final de semana, e é um final de semana que eu tô bem, que eu tô ali, eu tô de corpo presente, né, no aqui, no agora, faz toda a diferença. Então, é por isso que a gente fala do autocuidado, né? E cuidar do outro sem se cuidar é um tiro no pé, né? Você não vai conseguir cuidar do outro. Então é importantíssimo, olha que legal isso. Então, eu tenho conversado muito a respeito disso com as minhas pacientes que me procuram. Por exemplo, elas vão lá, querem fazer uma cirurgia, e eu falo, tá fazendo atividade física? Não tenho tempo, tô trabalhando muito. Tá comendo saudável? De jeito nenhum, como que dá? Porque tô trabalhando muito. Eu falei, gente, mas pra que você tá trabalhando muito? Você tá destruindo sua saúde? Você primeiro precisa olhar pra você, precisa se cuidar, pra você poder cuidar dos outros. No seu trabalho, você cuida dos outros. Se cuidar dos outros em casa, cuidar dos outros, mas você precisa primeiro cuidar de você. Eu sempre lembro, faço com que elas lembrem, o que fala no avião. Sim, Máscaras de oxigênio cairão. Maravilhoso. Primeiro coloque em você e depois ajude a pessoa ao lado, ou as crianças. Então a gente precisa primeiro ter o fôlego pra gente poder depois conseguir ajudar alguém. Eu acho que esse é o papel assim, fundamental da mulher, principalmente da mãe. Sim. Né? Para você ajudar o seu filho, você precisa se equilibrar, porque você tem que ser o exemplo. Né? E outra coisa que eu, assim, nesses 25 anos de consultório, eu observei muito, porque assim, são muitas histórias, né? O consultório é muito rico de histórias de pessoas, e assim, é fantástico. Eu observei as mulheres que tinham filhos que deram certo na vida. Sabe? Filhos que independentes, felizes, de bem com a vida, que sonharam e realizaram. Eu conversava com elas. Falava, me conta, qual é o segredo? O que você fez? O que aconteceu? E, gente, todas tiveram a mesma resposta. O que eu conto pra vocês? Nossa! Peraí, como assim? Será que dá tempo ainda? Claro que o filho de 15 anos sempre dá tempo, gente. Sempre dá tempo. Eu falo, Deus, amor e limite. Os três têm que andar juntos. Se você só ama, eles vão ficar, né? Se você solto, se você só dá limite, você vai ser um tirano. Então tem que ser tudo junto, Deus, amor e limite. Porque eu falo assim que até estudando muito sobre saúde mental, tem até uma palestra mais exposição, um grupo de mulheres, falando que o ser humano tem uma base ali, um pilar, que é corpo, mente e espírito. É o que a gente precisa trabalhar, para que a gente tenha um equilíbrio emocional. E assim, os filhos, eles nascem, eles precisam de um rumo, né? Quem dá o rumo? A família. Então nós precisamos entender qual é o rumo que... Não é assim, ele que escolhe. Não, gente, criança não sabe escolher nada. Eles não sabem escolher o que eles vão comer, porque eles vão comer só porcaria. Não tem esse negócio de a criança que escolhe. Os pais escolhem para a criança até eles serem independentes. Depois vai lá para frente, eles podem escolher, mas até então são os pais. É a obrigação dos pais, do pai e da mãe. Então é corpo, mente e espírito. Então eu falo, corpo, né? Alimentação saudável, atividade física, mente. O que você pensa, seus pensamentos são muito importantes. O que você se alimenta, você fica cheio. Se você fica só se alimentando de notícias ruins, de coisas ruins, de tragédia, você se intoxica. Tem um estudo que fala, não sei se você sabe desse estudo, que 5 minutos de notícia ruim intoxica suas células por 5 horas. Isso existe a fisiologia, né? Que libera adrenalina, libera cortisol e vai intoxicar essas células e vai abaixar a imunidade, vai aumentar a chance de você ter câncer, porque a sua imunidade está baixa. Então, assim, sem contar de depressão, né? De síndrome de pânico. Olha, a Covid foi uma grande lição pra gente. As pessoas ficavam só ouvindo, morreram tantas pessoas, mas não é que não foi grave, foi gravíssimo, mas a gente piorou ainda mais, né? A televisão piorou ainda mais a situação. Eu tive pacientes que surtaram no consultório, foram internadas sem nunca ter tido histórico de nada, por conta de achar que estava acontecendo apocalipse. Elas falaram, eu achei que estava no filme de apocalipse, de só ficar se alimentando de notícias ruins. Então, corpo, mente e espírito. E a conexão com Deus. Tem estudos que falam que quando você se conecta com o divino, o que acontece? Você adoece menos, se você adoece, você recupera mais fácil. A própria oração e a fé, né? Ela faz essa reconexão. Hoje se estuda muito isso, a conexão da espiritualidade com a saúde mental, né? Hoje se fala, inclusive, tem grupos de estudos relacionados a isso, lá em Juiz de Fora isso é muito forte. Grupos de estudos que buscam mostrar o quanto que a gente tem de contribuição a nível celular em relação a essa conexão. Porque do mesmo jeito que você intoxica suas células com coisas ruins,
que libera cortisol e que abaixa a imunidade, você libera endorfina na hora da oração. Sim. Que são o hormônio da felicidade ali, e serotonina e endorfina, você libera esses hormônios e você melhora a sua imunidade e faz com que as suas células de defesa combatam de doenças, inclusive de câncer, de depressão, de um monte de coisa. Gente, não é que assim, claro que existe a depressão, não estou falando isso, que é de forma endógena, que precisa de tratamento, né? A fé só não cura. Às vezes a fé, através do medicamento, auxilia. A gente tem que dar muito cuidado com o que a gente faz. Porque as pessoas levam para radicalidade, né? Não, e é interessante isso que você falou, da questão do limite, e vocês trazendo a presença, a figura da mãe em relação a essa criança, e eu recebo no consultório quem escorregou nisso, né? Então a gente percebe o quanto que existe de sofrimento numa criança, num adolescente, que se perdeu nesse processo, que teve uma mãe em sofrimento. Mães que muitas vezes lutaram para estar bem, não conseguiram nessa divisão de quem eu sou para o meu filho, quem eu sou na minha profissão, quem eu sou para o meu esposo, se perdeu de si mesma. E a criança, ela vai nesse lugar. Claro, como e aí a criança recebe essa carga, né? Totalmente. E é como você falou, assim, a pessoa, ela precisa estar inteira, ela precisa estar bem, para ela conseguir entregar para aquela criança, para aquele adolescente, aquilo que ela tem. Então, quando a gente fala dessas várias personas que a gente tem, que a gente vivencia no dia a dia, e a mulher tendo essa responsabilidade, como você disse, no final do dia, é a mulher que se priva de várias situações e que vivencia várias situações que são únicas, mas que são muito intensas. É preciso ter uma coesão dessas várias peças de quebra-cabeça para a gente estar inteiro. E não é só para o outro, e principalmente não é visando o outro, é pra gente. Perfeito. É pra gente. Não tem como a gente estar pelo outro se a gente não estiver pela gente. E ouso dizer que é viciante. Estar bem, a sensação de bem-estar, ela é óbvio, né? Provoca sensações muito boas e a gente precisa ter esse olhar mesmo. Sim. É muito bom. E falar sobre isso, né? Teve uma paciente uma vez que me falou que tinha um constrangimento de buscar ajuda, isso, do postergar, porque como assim eu vou parar para falar que eu preciso de ajuda? Como assim eu tenho esse direito? Como assim isso não é egoísmo? Olha isso. Né? E a questão de a gente olhar para isso como um direito, né? Nós temos o direito de estar bem. Não é egoísmo, é se reconhecer como indivíduo. Sabe que eu fico assim, intrigada e fico pensando muito? Quando a gente está com a pressão alta, não é difícil procurar um cardiologista, né? A gente vai no cardiologista e está tudo bem. Por que quando você está com algum problema de saúde mental, você não pode procurar um psicólogo, um psiquiatra? É o que eu falo com minhas pacientes. Gente, eu já fui. Então, quando eu falo para elas que eu já fui, eu já precisei ser medicada por um tempo, por ansiedade, eu já precisei fazer terapia. Eu acho que isso aproxima e fala, poxa, porque a ideia que as pessoas tinham antes é que eu não vou no psiquiatra porque psiquiatra é de doido, né? Uhum. E não, gente. Primeiro, que é louco, né? Isso. E uma coisa que eu digo, Quem né? é A louco, gente né? vai, por exemplo, no cardiologista para não infartar. Eu vou por uma medicina preventiva na maior parte das vezes. E por que a gente não pensa numa saúde mental preventiva? Sim. Né? Então eu preciso adoecer e às vezes adoecer muito para buscar saúde. Sim. Ajuda. E muitas vezes não. Eu já recebi, até hoje, 9 anos de consultório, recebi uma pessoa que chegou e falou: não, eu não tenho queixa, eu queria saber se tem alguma coisa. Assim, oi, né? E foi sensacional, foi uma consulta. Mas assim, me marcou demais, porque a gente não tem essa cultura da medicina preventiva, né? Em saúde mental a gente evitaria muitas, inclusive doenças outras, né? Físicas, se a gente cuidasse melhor da saúde mental. Nossa, com certeza. E assim, é um dos pilares que eu tento trabalhar muito nesse conceito de Nalum, que é de multidisciplinaridade e de cuidado integral, porque eu até brinco com os meus pacientes, eu tenho um prazer grandioso quando a pessoa entra no consultório e sai sem remédio. Sai com orientação de exercício físico, de meditação, de terapia, de dedicar tempo a si própria. A gente às vezes fala horas sobre hobby. O que você gosta? Não faço ideia. Mas como assim? Ou quem é você? Né? E isso que vocês falaram, de se conectar com aquilo que você tem em essência. Quem é você como identidade? E parece pequenas coisas, mas é nessas pequenas coisas que a gente vai se perdendo. A gente se perde da gente mesmo nesse processo. E é isso que esse bate-papo, ele tinha um intuito primordial, da gente conseguir trazer a essência daquilo que é ser e se permitir ser você.
Então, a gente trouxe duas especialistas no físico, no emocional, duas pessoas que se enxergam como indivíduos inteiros, que trabalham com pessoas, que amam pessoas, que se entregam nesse dia a dia a esse trabalho lindo e tão sublime, e que se colocam como mulheres empreendedoras, mães, esposas e como pessoas. E eu queria agradecer muito a presença de vocês. Queria realmente, assim, é tão precioso essa oportunidade da gente conseguir se escutar, trocar ideias, experiências, vivências tão únicas, porque esse é o nosso objetivo, né? Nós somos, assim, quando a gente consegue se integrar e se entregar no dia a dia, aquilo que a gente faz com tanto amor, que é o que nos conecta. Assim, tenho certeza que o que mais conecta nós três aqui sentadas é o amor que nós temos pelas pessoas que vêm até nós. A gente consegue realmente tocar e mudar. E eu queria, assim, pedir para vocês deixar uma mensagem final, pensando nessa integração, nessa questão da saúde integral, emocional e de se respeitar. O que vocês querem deixar aí para quem está nos escutando? Primeiro, eu quero falar o seguinte: não se compare com ninguém. A comparação tem destruído a autoestima das mulheres, principalmente. A gente se compara muito. Nós somos seres únicos, com problemas únicos, com capacidades únicas. Então, você é especial do jeito que você é. Se cobre menos, se olhe mais, descubra quem você é, do que você gosta, seja feliz. Eu tenho uma frase que eu falo que um dia eu quero que esteja na minha lápide, que é: o que importa nessa vida são as pessoas. Porque eu acredito muito nisso. E eu acho que a pessoa mais importante somos nós mesmos. Então, quando a gente olhar para esse outro e se ver nesse processo, eu acho, da maternidade, de se perder, de multitarefas, é lembrar que essa pessoa aqui, que está cansada, que está privada de sono, é a mais importante. Então, a gente precisa se cuidar para poder cuidar do outro, e é isso mesmo, com certeza. Ai, belíssimo. Gente, não tinha forma melhor de encerrar esse nosso bate-papo com esse piquenique maravilhoso. E, inclusive, assim, fechando a câmera, não se enganem, nós vamos bater um papo bem gostoso comendo tudo isso aqui, porque somos indivíduos que nos amamos. E a gente merece. Com certeza. Gente, é uma delícia, como sempre, estar aqui com vocês. Obrigada novamente a vocês. Eu sei que o tempo é super corrido, mas obrigado por dedicarem a esse bate-papo. Espero que tenham gostado. Espero vocês no próximo encontro com a Ana.